Bom dia, graça e paz. Nessa sexta-feira eu tenho uma palavra de Deus para nós. Aleluia! E o tema da palavra dessa manhã de sexta é uma pergunta que eu quero fazer. A sua casa tem estrutura para as tempestades? O meu texto base, meu texto principal é Mateus capítulo 7, de 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. É muito comum no lugar, por exemplo, onde eu nasci, onde eu vivi a minha infância, quando eu era criança, os temporais, por muitas vezes, quando eles eram muito intensos e fortes, eles arrastavam tudo pela frente. Eu vi casas se autodesmancharem diante dos meus olhos, por muitas vezes, porque as tempestades ali em Porto Alegre eram muito fortes, muito intensas. E eu pude presenciar casas serem totalmente destruídas pela força do vento e pela força das águas, dos vendavais que eram aterrorizantes. E o que me intrigava era o fato e eu como criança não entendia, por que algumas casas desabavam na tempestade e outras não? Eu não entendia isso. Jesus conta a história de dois homens, um prudente e o outro insensato. Ambos edificaram suas casas, porém cada um deles edificou com um fundamento diferente. Um deles construiu os alicerces de sua casa sobre uma rocha, lugar firme, estável, sólido, consistente, enquanto o outro construiu na areia. Os dois desejam e se esforçam por conseguir o mesmo objetivo, ou seja, construir sua casa. Eles usam todos os recursos, o seu tempo e o seu empenho para terem o que desejam. Ambos conseguiram o que queriam, ou seja, construíram suas casas. Perceba que os dois construíram casas. As casas foram terminadas, concluídas, acabadas. Porém, cada um edificou sobre um fundamento diferente. O que fica claro aqui é que todos podem construir coisas aqui na terra. Insensatos e prudentes fazem suas construções. Alguns sabiamente constroem sobre o fundamento da vontade de Deus e dos princípios de sua palavra. Esses têm suas casas construídas em um alicerce forte e resistente. Outros insensatamente constroem sobre um fundamento que não estão alinhados com os princípios do Evangelho. E o resultado será sempre o caos, o desastre, e tudo se desabará. A forma como construímos nossa casa determinará o futuro dela. A casa construída sobre os fundamentos corretos enfrentará chuvas, transbordamento de rios e fortes ventos, mas permanecerá firme, protegendo quem está dentro dela. Já a casa construída sobre fundamentos incorretos tem sua destruição certa.
ouvir e praticar a palavra de Deus é o alicerce que fortalece-nos contra os vendavais da vida. Alguém que ouve a palavra do Senhor e pratica, ele é comparado a um homem inteligente, prudente. Pois seu alicerce está no lugar certo, sendo suficientemente forte e resistente a qualquer intempérie da vida. Todas as casas passarão por provas, por testes, que irão validar a sua capacidade ou não. É o que acontecia lá quando eu era criança. Algumas casas de alguns vizinhos, o vento e a tempestade destruía por completo, colocava tudo abaixo. Outras tinham mais resistência, sofria pequenos danos, mas ela permanecia intacta, ela não desabava, ela não caía, ela não era levada pelos ventos. E é uma questão de fundamento, de estruturação, não é? Mas todas as casas, todos nós passaremos por tempestades, passaremos por crises, haverá transbordamento de rios, ventos fortes. Todos nós. Mas umas casas desabam, outras permanecem intactas. E isso tem muito a ver com a maneira que a gente constrói. Quando você constrói sua casa, sua família, seu projeto de vida, alinhados com os princípios da palavra de Deus, é o que Jesus disse. Quando ele terminou o sermão, ele disse: quem ouve a minha palavra e guarda e pratica é comparado ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Jesus está dizendo que o segredo de construir uma casa na rocha firme, estável, à prova de qualquer tempestade, é observar a palavra dele. É trazer os princípios da palavra dele para a nossa casa, para a nossa família. É trazer o evangelho para os nossos. Isso vai trazer consistência, solidez, firmeza. E vai fazer com que nossa casa, nosso sonho, nosso projeto de vida seja capaz de suportar qualquer tipo de pressão. Vai passar por tempestade, sim, mas essa tempestade não vai causar nenhum dano, nenhum prejuízo. Ao contrário daquele que ouve a palavra e não pratica, quando vierem os ventos, as tempestades, colocará tudo que ele construiu por terra. Causará prejuízos enormes. Quantas famílias que são desfeitas, quantos relacionamentos que são destruídos, porque na hora que o vento sopra, na hora que a tempestade bate, não tem estrutura, não tem firmeza. O fundamento foi equivocado, foi construído sobre areia, não é o lugar correto para se edificar, não é o lugar correto para se construir. O lugar correto para se construir uma vida de êxito, de sucesso, é em Cristo e na sua palavra. Portanto, que nós aprendamos isso, que sejamos como o construtor da casa, o prudente, o que edificou sobre a rocha. E lembremos que Cristo é a rocha. Construamos sobre ele. Todos os nossos projetos estejam estabelecidos nele, alinhados com a vontade dele, com o propósito dele, com a palavra dele. Aí você vai ter a segurança e a garantia de que sua casa jamais cairá. E você vai ter a certeza de que sua casa é a prova de tempestades. Pode vir a tempestade que vier, pode soprar o vento que soprar, os rios podem vir com muita força, as águas, mas sua casa vai permanecer. E eu profetizo nessa manhã de sexta-feira, sua casa está sobre a rocha, sua casa não vai cair, sua casa é a prova de tempestades, porque o Senhor está nela, sua palavra está nela, e tudo que você está elaborando, construindo, desenvolvendo, está alinhado com o Evangelho de Cristo. Então você tem a certeza e a garantia de uma casa estável, de uma casa firme, de uma casa sólida, de uma casa que jamais sofrerá nenhum tipo de prejuízo, nenhum tipo de dano. Termino dizendo, sua casa jamais cairá, porque o Senhor está nela e sua palavra também. Eu quero orar com você nessa manhã, para que o Senhor possa abençoar você e os seus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos e estamos construindo sobre princípios da sua palavra, porque entendemos que desta forma estaremos levantando uma construção, uma casa sobre a rocha, lugar firme, lugar estável, lugar sólido.
lugar consistente. Nós não queremos edificar sobre a areia, porque nós sabemos o que ocorre quando vem as tempestades numa casa que está sobre a areia, que não tem fundamento, que não tem solidez. Ela cai, ela desaba e é grande o seu prejuízo. Por isso nós declaramos nesta manhã de sexta-feira, nossa casa está construída sobre a rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, nossa casa é a prova de tempestades e de vendavais e jamais cairá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.